Olá, mais uma edição do Consicast. No episódio de hoje, o tema é diversidade, direitos e também o papel transformador das organizações. A nossa convidada é a Thailise Zagato, ela que é advogada, mulher LGBTQIA+, também ouvidora de Direitos Humanos da OAB e presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e também conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTQIA+. Thailise, prazer recebê-la aqui no Consicast. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Ricardo. Bom, a nossa conversa percorre temas essenciais de como as empresas podem e devem atuar no combate à discriminação e à violência simbólica e estrutural, criando ambientes de trabalho mais seguros e acolhedores. Vamos falar também sobre os avanços e os desafios da legislação brasileira no campo dos direitos da pessoa LGBTQIA+, no trabalho, nos cuidados jurídicos que devem ser considerados e como diferentes marcadores sociais, como gênero, raça, deficiência e classe, que se cruzam e também exigem políticas mais específicas e, por que não, eficientes. E, de forma prática, a Thailise vai trazer orientações valiosas aqui para a nossa audiência, como, por exemplo, desenvolver um código de conduta com recorte em diversidade, a importância de treinamentos regulares sobre o tema e quais os primeiros passos para construir uma cultura organizacional realmente inclusiva. E aí, tá bem legal essa edição do Consicast, não tá não? Uma conversa para inspirar, conscientizar e também agir. Thailise, vamos começar falando um pouquinho, né, do nosso papel aqui como empresa, como organização no combate à discriminação, né? Qual que é o papel de verdade, eficiente e direto das empresas na luta, né, contra a discriminação no ambiente de trabalho? Eu penso que a empresa em si tem exatamente o papel de emancipação na vida de pessoas LGBTs. Como sabemos, muitas pessoas, né, dessa população são expulsas de casa, geralmente de maneira precoce, e a remuneração, por meio da remuneração, do acolhimento, ainda que institucional, dessa empresa, podem possibilitar essa emancipação que eu citei. E o que caracteriza, por exemplo, um ambiente psicologicamente seguro dentro de um espaço corporativo? Como que a gente pode caracterizar? Um ambiente no qual existem políticas, né, de diversidade, porque uma coisa é você se dizer uma empresa da diversidade, mas muitas vezes a gente vê uma liderança reproduzindo racismo, reproduzindo LGBTfobia, entre outros tipos de discriminação. Então, é necessário que essas empresas, que essas corporações instituam essas políticas de diversidade, mas não somente a instituição delas, como a execução. Muitas vezes a gente vê que é só no papel essa política da diversidade. No dia 28... Tá ali no compliance e pronto. No dia 28 de junho, a gente comemora o Dia do Orgulho, então a empresa vai lá, faz um post com todas as cores do arco-íris e diz que está fazendo uma política de diversidade. É o que chamamos, inclusive, dentro da comunidade de Pink Money, que é lucrar, né, de forma capitalista com uma causa, com uma população que vive mazelas sociais, para que te traga lucro, né? Para que essa empresa tenha arrecadação monetária. Isso vem enfraquecendo? Você percebe no seu dia a dia, no trabalho, na frente, na linha de frente? Isso vem enfraquecendo nas empresas? Há uma simbologia ainda maior desse dia e espalhado por todos os dias do ano? Eu penso que estamos vivendo uma mudança geracional. Então, na minha geração, já era bem mais difícil a existência dessas políticas. Essa nova geração vem trazendo a exigência para dentro da empresa, vem discutir, vem exigindo que esse debate seja feito. Então, eu vejo essa mudança de paradigma, sabe? O choque de geração ainda é um problema? Em qual sentido? No sentido de discutir
discutir direitos, obrigações e abrir a cabeça das pessoas. Como é que é esse trabalho de geração para geração? Sim. Se você pegar os anos 90, a gente vê que tinha uma cultura de fazer piada, chacota de minorias sociais. Uhum. E também essa chacota era levada para dentro do mundo corporativo. E hoje, se você faz uma piada, né, muito entre aspas, homofóbica, racista, você sabe que você pode sofrer sanções. Antigamente, como não havia muito essa cultura da ouvidoria, até existia, mas na prática mesmo ela não funcionava. Você não via as pessoas tomando punições por condutas discriminatórias. Hoje em dia, eu vejo que essas pautas têm avançado dentro das corporações e que está, sim, tendo essa mudança de visão dentro das corporações. Porém, a gente observa, né, pelo menos de exemplo aqui nos Estados Unidos, que após a eleição do Trump, a gente teve muitas empresas famosas que recuaram nas suas políticas de diversidade. Então, essa construção de política antidiscriminatória dentro das empresas tem muita relação com o governo também. Sofre um reflexo no ambiente atual, né? Sim, o governo em si já tem muita influência sobre as corporações, embora tenha essa independência das empresas, né, exista essa independência privada, infelizmente a gente tem reflexos sociais por parte do governo dentro de empresas. Por ser um ambiente corporativo, é um ambiente mais formal. Normalmente, as pessoas que ofendem e as pessoas que são ofendidas, elas relevam mais por estar num espaço de trabalho e precisa seguir certas regras, então, falar, eu não vou levar isso à frente. Existe uma liberdade maior de ofender e uma resistência maior de reivindicar quem foi ofendido? Existe. Muitas vezes o ofensor é uma pessoa hierarquicamente superior. Então, há o medo, por exemplo, da demissão, sem justa causa, né? Que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece no mundo corporativo. Às vezes, você tem medo da impunidade, justamente por aquela pessoa ser hierarquicamente superior. Você vai fazer uma denúncia numa ouvidoria, só que aquela pessoa tem certa influência dentro daquela corporação. Será que realmente vai ter algum resultado essa denúncia? Então, às vezes, essa pessoa ofendida, essa pessoa que está passando por uma discriminação dentro do mundo corporativo tem receio de denunciar. Mas isso é muito grave, porque não somente aquela pessoa deveria ter consciência que está sendo civilmente, penalmente, administrativamente equivocada, às vezes cometendo um crime, né, na sua colocação, na sua fala, mas essa pessoa também tem que ter essa ideia e ter essa força, e essa força deve ser construída por meio dos protocolos de diversidade da empresa, para que ela possa denunciar. Então, não basta apenas existir uma lei, não basta existir uma norma interna da empresa, essa pessoa tem que ser incentivada, tem que ser empoderada para que ela possa fazer essa denúncia. E aí vem um papel muito importante do marketing, do endomarketing, do RH, de toda uma sinergia de departamentos para cuidar disso de uma forma muito ali forte, né, e objetiva. Eu penso que essas capacitações que você citou no início devem ser feitas principalmente com o RH, com a ouvidoria. A base dessa capacitação tem que ser com lideranças, RH, setor de psicologia, caso exista dentro da empresa. Por quê? Porque você tem um processo de dupla violência. Às vezes a pessoa sofreu uma violência dentro da empresa, aí ela vai denunciar e sofre uma segunda violência quando ela realiza a denúncia. Thailise, fala um pouco pra gente, né? E você como ouvidora e presidente também do Conselho Municipal de Direitos Humanos, também a nível estadual, chega muita coisa para você ali. E como é que as empresas, quais os cuidados jurídicos, baseado no que você recebe,
Quais os cuidados jurídicos que uma empresa ela precisa ter para garantir um ambiente igualitário, vamos dizer assim? Você fala sobre possíveis sanções em caso de uma discriminação ou De conseguir cortar na mal raiz pela o raiz. mal pela raiz mesmo. Gostaria que todas as empresas tomassem medidas antes de sofrer essas punições, obviamente, mas a gente sabe que muitas vezes não acontece na prática. Pelo contrário, às vezes a pessoa que passa por essa violência é a demitida. Ou é a que sofre a advertência, é a que sofre a suspensão. E nunca o contrário. Nunca o contrário. Então, quando me procuram em relação a alguma questão do trabalho, eu tento esse diálogo com a empresa, porque creio que seja importante até mesmo para que outros colaboradores não passem pelo mesmo que essa pessoa está passando, né? Porém, caso não seja solucionado, caso não tenha sido realizada alguma maneira efetiva de combater essas discriminações internas, né, na corporação, eu costumo denunciar para o MPT, para o Ministério Público do Trabalho. E esse Ministério Público do Trabalho costuma fazer um termo de ajustamento de conduta, um TAC. E daí o negócio fica bravo. Fica complicado. Além de orientar essa pessoa nas possíveis sanções cíveis, e nas penais, e nas administrativas. E há muita reincidência de empresas? Reincidência é difícil, viu? Depois que o Ministério Público do Trabalho atua, fica difícil. O Ministério tem muita força, né, dentro das corporações. E é importante a gente esclarecer, você empresário, você que tem sua empresa, e não precisa ser grande empresa não, os pequenos empresários, os médios empresários, é importante esse tipo de informação para você olhar um pouquinho ali, né, do seu departamento, dos seus profissionais, e a gente está dando dicas valiosas aqui com a Thailise. Thailise, tem brecha ainda? Tem muitas lacunas na lei? A população LGBT em si, em relação aos seus direitos, não existe lei. Todos esses direitos são derivados de decisões judiciais. A gente, infelizmente, tem um Congresso muito conservador. Ele se mantém por décadas no nosso país. Então, dificilmente passa alguma legislação voltada aos direitos da população LGBT. A gente tentou passar o Estatuto das Famílias, foi arquivado. Na época se discutia o casamento homoafetivo, e a solução apenas veio de decisão do STF e do STJ. Então, a gente tem uma dificuldade imensa, assim como a própria criminalização, né, tipificação da homotransfobia. Ela veio também de decisão do STF, que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo. Então, é aplicada a lei de racismo a esses delitos. Então, a gente tem essa dificuldade de formalizar, né, de trabalhar com leis. A única lei mesmo que temos em relação a possíveis punições seria a Lei 10.948/2001, que é a lei estadual, essa lei é de São Paulo, que prevê sanções administrativas em caso de discriminação, seja por LGBTfobia, por raça, qualquer tipo de discriminação. Essas denúncias são realizadas junto à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e podem ser realizadas virtualmente. Essas empresas que praticam essa discriminação podem sofrer sanções como advertência, multa e até mesmo a suspensão do alvará de funcionamento da empresa. E é importante esse olhar atento das empresas que ainda não praticam, né? O próprio olhar, o olhar mais eu digo olhar atento mesmo, nos seus departamentos de delimitar e de trazer também algumas ações na prática, né, para o enfrentamento e também para a informação. Sim. Nas últimas atuações, né, do MPT que eu tenho acompanhado, muito se tem recomendado a criação de comitê de diversidade dentro das empresas como penalidade. Então, o que é melhor? Eu construir um comitê sem ser obrigado, né, de boa vontade, ou ser punido a criar um comitê. E aí a gente sabe que esse comitê não vai funcionar da mesma forma, né? Quando você obriga uma pessoa a criar algo que ela não quer criar, geralmente não
tem a efetividade que deveria ter. Então, e esses grupos de afinidade, né? O que são, na verdade, esses grupos de afinidade e como a gente consegue implantar de forma prática dentro da empresa? A gente tem marcadores sociais, até mesmo dentro da comunidade LGBT. A gente pode ter uma transexual, que é mulher negra com deficiência, entre outros marcadores. Quanto mais avançamos na união desses marcadores, a gente tem um aumento da violência, um aumento da marginalização. Então, por exemplo, o índice de violência contra mulheres trans negras é muito maior do que, por exemplo, em relação a homens trans brancos. Então, a gente tem que fazer esse recorte dentro da própria comunidade, porque tem partes dessa população LGBT que é muito mais marginalizada, está muito mais sujeita à violência. E isso também tem que ser analisado por esse comitê da diversidade, para que não seja apenas, digamos, o comitê da diversidade das pessoas brancas unidas, porque sabemos que pessoas brancas estão muito mais em cargos de liderança, sabemos que essas pessoas não estão tão sujeitas a seguir um caminho, por exemplo, de prostituição nas ruas, de morte decorrente de violência dentro das comunidades. Então, esse marcador tem que ser extremamente avaliado. E seria necessário, penso eu, que até uma política de cotas de empregabilidade dentro da empresa, para que se dissipe, né, essa desigualdade de classe, de gênero, de cor, de raça, etnia. Olha, aqui com a gente a Thailise Zagato, ela que é advogada, também ouvidora de Direitos Humanos da OAB Bauru, presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos, conselheira do Conselho também Estadual de Direitos da População LGBT. A gente está falando um pouco desses grupos de afinidade, né, e o papel dos comitês internos de diversidade da empresa. Quais seriam as ações concretas, na prática mesmo? Então, instituímos o Comitê da Diversidade. E o segundo passo? É aquilo que você disse, não pode ficar só no papel e como uma palavra bonita ali nos termos de compliance da empresa. Sim, a gente precisa atuar e precisamos desenvolver políticas internas eficientes. Qual que será, como nortear as primeiras ações de um grupo desse? Eu penso que a primeira ação de todo o protocolo, todo o comitê que você resolve criar, seria um letramento. Então, primeiro você passa por um processo de letramento para entender esse tema que você está trabalhando. Então, quem é essa população que eu estou trabalhando? Quais são as violências que essa população passa? Quais os dados existentes dessa violência? Quem é essa população dentro da cidade na qual a minha empresa está localizada? Caso essas pessoas queiram se identificar na empresa, se sintam seguras, quem são essas pessoas dentro da minha empresa? E também a criação desse protocolo, né, que eu citei, um protocolo de tratamento também. Mas eu não vou discriminar essas pessoas caso eu crie esse protocolo, porque aí eu estou criando uma diferenciação. Não, aí a gente tem o conceito de isonomia, que é tratar desigualmente aqueles que estão em um patamar desigual, para que a gente chegue à verdadeira igualdade, né? Esse conceito é, inclusive, do direito. Não tem como você tratar alguém que está em um patamar desigual de direitos, de acesso a esses direitos. Então, temos que criar um protocolo, obviamente com atendimento diferenciado, para que essa pessoa atinja o mesmo patamar de igualdade, quem sabe para concorrer a uma vaga de liderança, porque dificilmente, dependendo do grau dessa marginalização, essa pessoa vai conseguir chegar ao ponto de concorrer com uma pessoa cisgênero, hétero, branca, ali dentro da empresa. Eu vejo também outros marcadores sociais. Nós temos muita diversidade dentro da empresa e outros marcadores sociais, como a própria mulher, o negro, o periférico, né, pessoas com deficiências.
essas pessoas também se encaixam nessas políticas de dentro dessa política de diversidade dentro da empresa? Como trabalhar e como cruzar também com esses direitos das pessoas LGBTQIA+. Sim. Sempre que a gente fala de diversidade, as pessoas automaticamente pensam na população LGBT. Mas diversidade não é somente a população LGBT. Então, gênero, raça, cor, etnia, deficiência, todas essas pautas estão incluídas nessa diversidade. Então, sim, caberia trabalhar dentro desse comitê de diversidade essas outras pautas. Elas estão, infelizmente, também conectadas por essa violência institucional, estrutural, sistêmica, né, que às vezes é existente dentro da corporação. Então, seria ideal, até mesmo por essa cultura de diversidade da empresa, trabalhar com todas essas pautas, seja conjuntamente, porém também observando as particularidades de cada uma dessas minorias sociais. A gente tem a situação, por exemplo, da mulher por si só, enquanto gênero, em relação à violência doméstica. Então, se eu vou trabalhar dentro desse setor de diversidade com a mulher, automaticamente eu tenho que dar condições para essa mulher, ainda que não tenha relação alguma com a empresa, de denunciar uma possível violência doméstica que ela esteja sofrendo no domicílio. Porque aquela violência doméstica que ela está sofrendo em casa vai afetar diretamente o trabalho dela, vai afetar as condições dela chegar à empresa, dela ter acesso também a cargos de liderança, dela conseguir trabalhar até mesmo cotidianamente, com qualidade e todas as demais necessidades. Não só difundir um cuidado interno corporativo, mas também um trabalho que extrapole aqui as paredes da empresa e leve também um cuidado às famílias. Isso, tava brincando com você da Fleabag, a gente tem que sempre quebrar a quarta parede, até mesmo na empresa. Pois é, e aí eu falo para você, esse cuidado que vai além do mundo corporativo, você observa no seu trabalho frente ao AB que há esse cuidado, há essa extensão de cuidado, porque se a gente fala em diversidade, a gente também fala de vulnerabilidade. A gente fala de muito preconceito e a gente, às vezes, vai até além de um arranjo familiar também desconexo. E esse é um desafio, acho que é muito grande, né? Porque na visão do empresário, não, mas eu cuido do meu empregado da porta de dentro da empresa. E não é mais assim, né, Thailise? Como a gente tem que trabalhar esse olhar atento em várias frentes dentro da própria casa dessa pessoa. A gente tem discutido muito, acredito que recentemente, assim, a questão da saúde mental. Então, a questão da saúde mental do colaborador vai afetar diretamente a empresa, sua produtividade. Como falar? Não é assiduidade. Tem um outro nome corporativo. O absenteísmo. O absenteísmo. Vai combater isso diretamente. Então, não tem essa visão do funcionário, é meu funcionário daqui dentro, passou da porta, nem conheço ele, não vou nem dar um oi na rua. É muito arcaico, porque todas essas situações que eu citei vão afetar diretamente o trabalho realizado aqui dentro da empresa. Então, sim, é uma preocupação. Como eu disse, muitas empresas também têm aderido, acredito que até obrigatoriamente, a criação, dependendo da quantidade de funcionários, de um setor de psicologia. Porque não tem como. Podem ser situações externas, mas também pode ocorrerem, né, situações internas que afetem diretamente a saúde mental desse trabalhador. Então, essas situações de discriminações dentro do mundo corporativo, por exemplo, vão afetar diretamente a saúde mental desse trabalhador, que vai afetar o trabalho dele. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. A pessoa não deixa de ser seu funcionário daqui para fora.
Isso a carteira assinada já demonstra, né? Muito bem, olha, a Thailise Zagato, esse bate-papo foi muito esclarecedor aqui. A gente está chegando no final do nosso Consecast, eu queria que você deixasse uma mensagem, e você que está na linha de frente, você que trabalha de uma forma direta com essa população, e sente na pele o preconceito, os desafios e também o descaso, muitas vezes, né, que extrapola até o ambiente corporativo, né, com falta de leis mais claras e mais abrangentes, né? Então, eu gostaria que você ficasse à vontade aqui nas nossas câmeras do Consecast para deixar uma mensagem, né, para o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, para quem está em casa, para quem vai amanhã para o trabalho com uma outra mentalidade depois de assistir o nosso conteúdo. Fique à vontade, Thailise, por favor. Eu, enquanto mulher lésbica, né, sou uma pessoa que sofri preconceito, sofri homofobia dentro de duas empresas já. Uma foi diretamente, né, foi direcionada a mim, e outra eu presenciei explicitamente uma homofobia. Isso foi lá pelos anos 2000, a outra um pouco mais recentemente, lá por 2019. Penso que hoje em dia a gente tem mecanismos de realizar essa denúncia. Então, eu queria falar para a pessoa LGBT, não sofra calada. Sei que o preconceito, a discriminação afeta diretamente a nossa saúde mental, afeta nossa autoestima. Porém, hoje em dia, há mecanismos de realizar essa denúncia. Então, a gente tem a Delegacia da Diversidade Online no estado de São Paulo, que você pode realizar o seu boletim de ocorrência para essa delegacia especializada, hoje em dia, de forma online. A gente tem a lei 10.948/2001, que é a lei que eu citei, que prevê sanções administrativas. Essa denúncia também pode ser realizada de maneira online. A gente tem aqui em Bauru a existência da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB, que existe há mais de 12 anos, e que também presta essas orientações jurídicas para quem passou por alguma situação de discriminação. Essa comissão também realiza palestras para empresas, para qualquer tipo de corporação, de lugares, instituições, prestando inclusive o letramento, né, LGBT. A gente tem o Conselho de Atenção à Diversidade Sexual, que é o conselho específico da população LGBT, que atua aqui em Bauru também, além do Conselho de Direitos Humanos, a qual presido, e a Ouvidoria de Direitos Humanos da OAB, que está à disposição para caso você queira denunciar. A gente faz os devidos encaminhamentos, seja a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para que você possa entrar com uma ação civil, seja a OMPT, caso seja uma situação relacionada ao seu trabalho, caso seja uma situação da rua, né? Que muitas vezes você não vai ter esse apoio corporativo, porém você pode procurar todas essas comissões, todos esses conselhos, que faremos o direcionamento para que sua denúncia seja realizada, e que as pessoas que realizaram essa discriminação sejam verdadeiramente punidas. Faremos o possível. Como que as pessoas encontram a Thailise nas redes sociais? Difícil meu nome, né? Vamos lá. T-A-Y-L-I-S-E-Z-A-G-A-T-T-O. Thailise Zagato nas redes sociais, também lá na OAB, na Comissão de Direitos Humanos. Isso. E no CMDH.Bauru, que é o Conselho Municipal. Isso. Maravilha. Olha, espalhe esse episódio para os seus familiares, para os seus filhos, para quem está no ambiente de trabalho. Riqueza de informação. A gente esteve aqui com a Thailise Zagato falando um pouquinho para a gente sobre diversidades, né, e direitos e também um papel transformador nas nossas organizações. Thailise, gostou do bate-papo? Gostei, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu, Thailise? E a você, obrigado pela audiência nas redes sociais. E até um próximo Consecast. Tchau, tchau.